Paz, Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que nós iniciamos mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Robson Lourenço, e nessa oportunidade vamos estudar a lição de número 1, em 5 de abril de 2020, Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. A epístola que iremos estudar esse trimestre é a Epístola de Paulo aos Efésios. O texto áureo está em Efésios, capítulo 1, versículo 2, que diz: A vós graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a revista que nós iremos estudar esse trimestre, tá? Tá aqui a revista. A Igreja Eleita, comentarista o pastor Douglas Batista. A título de introdução, nós queremos dizer que a Epístola de Paulo aos Efésios, ela é considerada como a coroa dos escritos de Paulo, como a rainha das epístolas. É uma epístola em que o apóstolo Paulo apresenta os principais propósitos de Deus para a sua igreja aqui na terra. É uma epístola de grande aprendizado. Iremos estudá-la de maneira sistemática. Iremos estudar essa epístola de maneira organizada e teremos grandes aprendizados da parte de Deus nessa epístola. A lição ela é dividida em 3 tópicos. O tópico 1 é autoria e data. Tópico 2, destinatários. E o tópico 3, o propósito e a mensagem dessa epístola. Qual é a autoria? Quem é o autor da Epístola aos Efésios? No capítulo 1, pegue a sua Bíblia, no capítulo 1 de Efésios, versículo 2, o autor aqui é identificado. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, o autor dessa epístola é o próprio Paulo, tá? Apóstolo Paulo. Lembrando que o apóstolo Paulo tinha 2 cidadanias. Paulo era judeu e também era romano. Paulo, o seu nome, capítulo 9 de Atos, no primeiro contato com Paulo, nós conhecemos a história e aparece ali o nome Saulo, que era o seu nome judeu, e Paulo, o seu nome romano. Saulo significa o solicitado, e Paulo significa pequeno. Diante dessa circunstância de Paulo escrever aos gentios, ele achou por bem não utilizar o seu nome Saulo, mas o seu nome Paulo, tá? A assinatura apostólica. É interessante que ainda no capítulo 1 e versículo 1, Paulo diz o seguinte: eu sou apóstolo pela vontade de Deus, que é uma assinatura apostólica. Paulo está dizendo: eu fui chamado não pela vontade humana, mas eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Uma epístola da prisão. Capítulo 3, versículo 1 de Efésios, Paulo nos diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo, não de Nero, não do Império Romano, mas eu sou prisioneiro por amor a Cristo e por amor a vós, gentios. Então Paulo escreve essa carta no presídio de Roma. É uma carta da prisão. Qual é a data da escrita
desta carta aos Efésios, desta epístola aos Efésios. Não existe uma data precisa, há uma data provável. A maioria dos estudiosos dizem que essa data aproximada é do século I, 61 a 62 depois de Cristo. Então, já o resumo do tópico 1 é que a autoria aos Efésios, o próprio Paulo é o autor, o apóstolo Paulo é o autor dessa epístola. A data é de 61 a 62, por volta de 61 a 62 depois de Cristo. Tópico 2, estudaremos sobre os destinatários, para quem esta carta foi enviada. Paulo escreve essa carta na prisão, como já disse, na prisão em Roma, e ele envia essa carta aos crentes em Éfeso. No capítulo 1 também nós sabemos as primeiras considerações de Paulo. Paulo diz: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, esta carta é uma carta destinada aos Efésios. Vários estudiosos dizem que essa carta ela não se limitou apenas à igreja em Éfeso, mas ela circulou por toda a Ásia Menor, como uma espécie de memorando circular. Bem, conhecendo um pouquinho mais sobre esta cidade, o que significava a cidade de Éfeso para a Ásia Menor? Éfeso era uma grande metrópole, a metrópole mais conhecida da Ásia Menor, fundada em 1050 a.C., com aproximadamente 500 mil habitantes. Era uma cidade portuária, uma cidade que ficava nas proximidades do Mar Egeu, uma cidade de uma grande economia, uma cidade turística, uma cidade cultural. O templo de Ártemis, não é o templo da deusa Diana, a deusa dos Efésios, a deusa da fertilidade, era conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo. E também era uma cidade esportiva, havia pistas, o comentarista da lição vai nos falar que havia pistas para corrida, havia uma arena de luta entre homens e animais, não é? Então era uma cidade cultural, uma cidade esportiva, uma cidade bastante religiosa. A religiosidade dos Efésios girava em torno da deusa Diana, não é? A maior divindade da cidade. E a igreja de Éfeso, nós temos o primeiro contato lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega a esta cidade e ele encontra com alguns discípulos, com 12 discípulos. Eles perguntam para esses discípulos, não os 12 discípulos de Jesus, mas outros discípulos. Ele encontra com esses discípulos e diz: vocês já foram batizados, já receberam o Espírito Santo? E eles dizem: nós nunca nem ouvimos falar desse Espírito Santo. Pois agora vocês serão batizados. A Bíblia diz que Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Paulo também passa 3 meses ensinando numa sinagoga. Tá? Depois que ele ensina nessa sinagoga, ele vai para uma escola e ele começa a ensinar o povo. Tá? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31, a Bíblia diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo evangelizou toda a cidade e região de Éfeso durante 3 anos. Grandes milagres e maravilhas houve na cidade de Éfeso, de tal forma que o povo creu na mensagem do apóstolo Paulo, que as pessoas aceitavam a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Grandes lideranças importantes do século I passaram por esta igreja em Éfeso. O que nós entendemos que era uma grande igreja, era uma grande cidade, consequentemente uma grande igreja. Apolo, no capítulo 19, a Bíblia fala sobre Apolo, que era um judeu de Alexandria, eloquente, estudioso, não é? Que pregava com poder e graça. Também Timóteo foi um dos pastores da igreja de Éfeso, e o próprio Apolo, um dos pastores da igreja de Éfeso, e o apóstolo
João. Então, grandes autoridades espirituais e eclesiásticas. Em relação ao propósito e mensagem da carta de Paulo aos Efésios, esta carta, como disse inicialmente, ela é considerada como a rainha das epístolas, das 3 epístolas do apóstolo Paulo, porque o apóstolo busca atender às inúmeras dúvidas e necessidades desta igreja. É uma carta que é considerada por muitos como um tratado teológico em relação à igreja como corpo de Cristo. A missão primordial da igreja, o que Deus espera da igreja. E também um dos objetivos principais desta carta é a doutrina da salvação. Só que eu gostaria de destacar 2 pontos em relação a esta carta que o nosso comentarista trabalha. O primeiro é que, como nós falamos inicialmente, que vários crentes que antes viviam na cultura da cidade de Éfeso, na bebedeira, na prostituição, nos rituais de magia, não é? Em porções de práticas pecaminosas, Paulo agora vai advertir os irmãos e lembrá-los de que essas práticas ficaram no passado. Paulo é bem enfático quando ele diz no capítulo 2, versículo 1, leia em casa, Efésios 2, o 1, ele vos deu vida, ele quem? Cristo, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, Paulo é bem claro em dizer, antes vocês estavam mortos pelas vossas práticas pecaminosas, agora Cristo vos deu a vida. E uma outra coisa que Paulo destaca também é a preocupação que ele tinha em relação à convivência entre os judeus e os gentios, os novos convertidos nessa grande igreja de Éfeso. A preocupação é essa, para que houvesse a paz, para que houvesse harmonia entre os judeus e os gentios cristãos. No capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Não é? Lá no versículo 1, Paulo diz, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. Paulo está dizendo que agora não há separação entre vocês e Deus. Não há distinção. Vocês estão aproximados diante do Pai através do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. São esses 2 pontos que eu gostaria de destacar. Inicialmente, a mensagem, uma das mensagens principais desta grande carta. Uma das grandes doutrinas que foi palco de debates, de guerras e que até hoje é um palco de grandes discussões é em relação à doutrina da salvação. A eleição, não é, que vamos estudar na nossa lição de número 3, eleição e predestinação. O grande debate entre os calvinistas e os arminianos. Vamos estudar uma perspectiva bíblica. Eu quero finalizar dizendo que esta carta é uma carta pessoal, uma carta de amor, uma carta de um pastor preocupado com esta igreja, uma igreja sede, uma igreja poderosa e uma igreja que se preocupa em expandir essa carta como um memorial para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu quero finalizar lendo o versículo, capítulo 6 de Efésios, um dos versículos mais conhecidos desta carta. Capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma mensagem bem atual, assim como era atual para os Efésios, de que a vida cristã é uma luta não contra o outro, não contra o líder, mas contra o mal. E que Deus em Cristo e Jesus nos abençoe e que possamos aprender grandes lições
no nosso segundo trimestre de 2020. Deus abençoe a todos.